Doutora Mariana, como vai? Bom dia. Olá, bom dia. Estamos em dezembro, final de ano, gente, com Copa, Natal aí. Já fizeram a árvore de vocês? Eu já montei, sim. a minha árvore tem uns 5 metros. Ah, Não sei como ela cobre dentro de casa, mas deu certo, viu? olha, como é conversador esse menino. Rapaz, é muita história. Doutora, vamos falar hoje sobre a guarda compartilhada. Você falou de Copa, Natal, faltou as férias, né? Esse pacote aí de dezembro. Exatamente. Então, eu quero saber o seguinte, como é que funciona a guarda compartilhada no período de férias, se tratando aí das crianças? Bom, muita gente, de casos de vivem, né, em pais separados, ficam na dúvida, né, quando chega no período de férias, como vai ser feito. Então, a primeira palavra-chave é planejamento, tanto da parte do pai como da parte da mãe. A gente recomenda, sim, que a criança passe um tempo na casa do outro parente, seja uns 15 dias, um mês, mas aí vem as dúvidas. No caso, assim, como pode ser feita a divisão? Então, primeiro, a gente tenta fazer o seguinte: faz a divisão que a criança passe, nem que seja uma data festiva com um dos pais. Então, fala, poxa, com a mãe, vamos dar um exemplo. A mãe, ela passa o Natal e o Ano Novo passa com o pai. É sempre bom, a criança precisa, gente, do contato familiar. Sabe a mensagem que vocês estavam falando antes da gente entrar? Então, a interação social começa na infância. Então, a gente precisa que as crianças participem do seio familiar. Então, nas férias, passe no mínimo 15 dias com outro pai, convivendo realmente com essa criança. Muitas vezes pergunta, vai passar esses 15 dias ou um mês na casa do pai? O pai ainda precisa pagar a pensão, no caso? Precisa, tá? As férias com o pai não exime ele não deixa de ter o dever de pagar a pensão. Já começa por aí. Porque muitos pais falam, eu já vou ficar 15 dias com a criança, um mês com a criança, não tenho que pagar a pensão. Meu amigo, você tem que pagar a pensão, viu? Inclusive, muitas vezes essas crianças nessa hora quando compra roupa nova, tem presente, tem tudo isso que faz parte do final do ano, presente de Natal, né? Muitos pais, às vezes, querem fazer o quê? Então, já que vai ter tudo isso, a pensão eu vou dar em roupa. A pensão eu vou dar no presente dele. Gente, não pode fazer isso, tá? Isso é muito claro, acontece muito, 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 muito. De quando chega a criança, o pai mandar roupa, fala que tá aqui a pensão, manda as roupas. Isso não acontece, isso não pode acontecer. Pensão tem que ser em dinheiro. Valor fixo, independente do que você for dar para o filho, né? Exatamente, né? Porque a pensão é justamente, como a gente já conversou várias e várias vezes, é para subsídio da criança. A criança precisa de roupa? Precisa. Mas isso você está dando uma parte. Você não tem que descontar da pensão. Você ficar com o seu filho um mês, 15 dias, na época das festas, não te exime de pagar ou não. Porque isso de fato pode parecer estranho, mas, de fato, muitos não querem pagar nesse período, porque fala, a criança ficou comigo. Sim. Né? Entendeu? Tipo, não houve gastos lá na casa da mãe, né? Exatamente. Falar, ele comeu aqui, viveu aqui, vai ter que pagar. Não, gente, tem que pagar, viu, certinho, continuar pagando, senão vai ser preso. Imagine você estar lá e ser preso, não adianta. Verdade. Você falou a questão, passar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, ou então um mês com o pai. Existem leis específicas que podem definir esse tempo, caso haja algo negativo de uma das partes? Normalmente, tudo depende do tipo da guarda que tem. Hoje, a mais comum é a compartilhada mesmo. O que é a compartilhada, como a gente já explicou algumas vezes, os dois continuam sendo responsáveis pela criança, nas decisões de tomada. Por exemplo, compartilhar todas as decisões sobre a vida da criança. Não quer dizer, guarda compartilhar, não quer dizer que a criança vai morar com os dois. Por isso que há muita confusão. Ele pode, sim, morar só com a mãe e ter a guarda compartilhada das decisões e da vida, da participação, dividida entre os dois, entendeu? Porque é diferente de uma guarda unilateral. O que é a unilateral? Por exemplo, a criança vive com a mãe é responsável por todas as decisões, né? Com tudo da criança, são coisas diferentes. O pai, gente, o pai tem que participar da vida da criança, da tomada de decisão. Que escola vai ter? Que médico a criança vai? Sabe? Os pais precisam de uma participação ativa na vida dos filhos. Quando é compartilhada, né? Mas assim,
Por isso que a compartilhada é a regra hoje em dia. Porque entende-se que a mulher não fez o filho só e nem o pai fez o filho só. Né? Isso não, foram os dois ali, então os dois têm que arcarem, não só com a parte de despesa, porque muitas pessoas falam, já tu paga a pensão, já faz o suficiente. Você não está fazendo o suficiente. Né? Inclusive, é importante a criança ter essa convivência com o outro lado do eixo familiar, passar as férias, sim, com a família do pai, ter essas experiências para criarem laços. Sim. O laço é muito importante nessas horas. Com certeza. Né? E por isso que eu falo do planejamento. Planeje antes. Já estamos em dezembro, no início de dezembro. As férias normalmente vai até o início do ano que vem. Senta, olha, conversa, olha, a criança vai passar que data com você? Sabe? Que data? Vai ser 15 dias? Vai ser o Natal? O que você vai comprar? O que a criança precisa nesse período? Tudo isso tem que ser conversado e compartilhado. Né? Não adianta, hoje em dia, ter uma guerra entre os pais. E ainda vou além. Por exemplo, fez esse planejamento. O pai disse que ia ficar com a criança. Né? Disse que ia ficar... Ele se comprometeu. Não fez. Faça a prova que ele não cumpriu. Né? Porque acontece muito, por exemplo, de pais falaram que vai pegar a criança no final de semana, que é o que acontece na compartilhada, não aparecem, não dá satisfação nenhuma, e nas férias acontece isso também. Então, faça prova disso. E aí? E o planejamento, como é que fica, né? Pois é, aí a pessoa que fica com a criança se vê impedida até de fazer suas próprias coisas, porque, gente, não é que o pai e a mãe precisam de férias, mas os pais também precisam de um tempo para eles, como seres humanos, né? Uma mãe não é só mãe, uma mãe também continua sendo um ser humano, continua sendo uma mulher nessa vida. Então, faça a prova que a pessoa descumpriu o acordo. No sentido seguinte, manda para o WhatsApp, falando, olha, na data tal, fulano se compareceu a pegar a criança e não apareceu. Faça essas pequenas mensagens. Tira o print e vai embora. Exatamente, né? Manda para a pessoa, printa, pergunta por que não apareceu. Tenham esses cuidados. Porque acontece muito aí de pais terem esse comportamento e depois ir na justiça falar, essa mãe, ela que não deixa eu ter contato com o filho. É ela que não deixa eu ver, é ela que não libera. Eu estou há muito tempo sem ver meu filho. Tem anos que eu não vejo, eu passo umas férias com a criança. Mas quem é responsável? É ele que não vai atrás e que não pega? Ou é a mãe, porque a criança fica com a mãe? Então, faça a prova dessas coisas, para depois você, como mãe, em uma possível batalha judicial, seja por pensão, seja por guarda mesmo, não ser tirada como uma errada da história. Né? Mande para o pai uma prova e tire e guarde aqueles comprovantes que ele não compareceu. Fez o planejamento e não compareceu. Pronto, produzir provas fundamental, né? Nesse caso. Produzir provas fundamental. Mas antes de produzir provas, conversem com eles, né? Isso é importante para a criança. É importante que a criança conviva com outras crianças. Seja criança, a maioria aqui, provavelmente é da época de 90, 80, né? A gente tem lembrança, a gente brincava na rua, a gente tinha coleguinhas, a gente tinha interação dentro da própria família. Hoje em dia, como você mesmo colocou, é todo mundo no celular, a criança desde cedo no celular, não é estimulada nem a conviver com as pessoas da própria família, cresce um adulto que não sabe interagir com o outro. Isso é muito prejudicial. Então, a gente está reclamando da postura dos adultos hoje, muitas pessoas que não sabem conversar sequer, por causa disso. Houve uma deficiência na questão social da criança. Então, vocês querem um filho comunicativo? Vocês querem um filho que saiba se comunicar, que tenha um repertório, né? Que estimule também a interação social dessa criança. Mostra outras coisas, sem ser no celular. Chama a criança para brincar, um jogo de tabuleiro, alguma coisa que estimule o contato com outra pessoa. E nas férias isso é muito importante. Vamos dar um pulinho lá na rádio Vaza Barris. Michel Almeida. Minha pergunta sobre o tema é o seguinte, em relação à viagem, no sentido de que a criança ou o menor, nesse sentido de guarda compartilhada, está passando um período com o pai, a mãe, o responsável, e esse pai ou mãe, o responsável,
quer fazer uma viagem, vai fazer uma viagem e quer levar a criança. Nesse sentido, o responsável tem que tomar alguma medida no que diz respeito a viajar e levar a criança? Bom, esse, inclusive, foi colacionado com o tema da semana passada, né? Que a gente falou sobre viagens. Se for ele viajar diretamente com o pai ou a mãe, não precisa de autorização judicial, só precisa realmente do planejamento entre as partes, entendeu? Fala, olha, eu vou viajar com a criança, vai ser tantos dias fora e vai ser isso. E é direito dos pais viajarem com o filho. A gente acha que não, mas é direito. Os pais têm esse direito também. E, então, se for pai, mãe, avós, até tios, no caso até tios, você pode viajar sem autorização, né, com a criança. Vai viajar, vai encontrar com a pessoa em outro lugar, a criança vai viajar com outra pessoa que não seja um parente próximo, vai precisar, como a gente conversou, de autorização judicial, principalmente se for questão de ônibus interestaduais, na hora de comprar a passagem e tudo, e avião, com certeza avião também. Mas isso você consegue tirar pela própria internet hoje em dia, através, bota assim no Google, autorização para viagem digital. Vocês conseguem tirar, inclusive, até pela própria internet. Os cartórios que fazem hoje em dia, não precisa diretamente do juiz para ter essa autorização. Então, relembrando, viajar com o seio principal, pai, mãe, avós, tios, não precisa de autorização. Outras pessoas que vai viajar com essa criança vai precisar de autorização. Não precisa de autorização, mas pode haver alguma situação que pode ter impedimento. Exemplo, a mãe quer viajar com o filho, o pai quer impedir. Existe algum motivo para que isso possa acontecer? Acontece muitas vezes. Sim. Mas aí tem que ver quais são os motivos. Muitas vezes é só por birra mesmo, sabe? Não vai viajar, não vai viajar. Por que não vai viajar? Entendeu? Então, direito do pai, se está naquela época ali de viajar. Então, tem que ter uma situação plausível. Como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, a mãe, eu vi um caso recentemente que o pai queria viajar com a criança, a mãe tinha um novo casamento marcado na semana, né, o casamento dela mesmo, e o pai, por birra, queria viajar com a criança logo no período do casamento da mãe. Então, isso é uma coisa assim, chega a ser extremo, entendeu? Ou então, por exemplo, está a época judicial ainda, mas está em visitas assistidas. O que são visitas assistidas? A criança não fica sozinha com o pai ou com a mãe. Sempre vai ter um terceiro ali olhando a interação, olhando como estão acontecendo as coisas. Aí não aconselha também a viajar, entendeu? Mas, a priori, inicialmente, não há nenhum impedimento. O que acontece tem que ser comunicado. Você não pode simplesmente do dia para a noite falar, vamos viajar, pega a criança, vou sumir com a criança 15 dias. Isso não existe, gente. As pessoas têm que serem adultas e têm que conversarem o que vai fazer. Uma criança não é um objeto que você leva para um lado, joga para o outro e leva para o lado e fala que é a responsabilidade do outro. Não é assim. Uhum. É um ser humano e precisa de planejamento. E quando é que não pode ser aplicada a guarda compartilhada? Você já explicou um pouco aí sobre a guarda compartilhada. Tem outro também que você falou agora há pouco. Qual é? A unilateral. Unilateral? Normalmente são essas duas tipos de guarda que tem, existem outras. Então explica pra gente um pouco sobre essa unilateral. A unilateral, assim, a regra hoje em dia é ser a compartilhada. A regra, tá? Inicialmente vai ser a compartilhada. Só vai para a unilateral quando há realmente casos de impedimento, quando realmente é uma coisa grave. Por exemplo, é um caso que se suspeita que o pai abusou da criança. Não tem condições de guarda ser compartilhada. Alienação parental, por exemplo. O que é alienação parental? Que hoje é uma discussão muito grande, inclusive. Não sei se todo mundo viu na rede um vídeo que Xuxa postou da criança entrando em prantos porque teve uma ordem judicial para ser entregue ao pai, né? O pai alegou que era a alienação parental, que a mãe estava inventando história, e a criança desesperada porque não queria ir com o pai, né? Isso rodou muito na internet por esses tempos. O que então, casos de abuso não vai ser, casos de alienação parental, no caso, a alienação parental normalmente a guarda vai pro pai, aquela mãe que fica... O que é a alienação parental é basicamente você botar a criança contra o pai.
né? Fica falando que a família do pai não presta, que o pai não presta, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que a culpa da separação é dele, que o pai tem um amante, enfim, ficar remoendo as dores de um casamento que não deu certo para a criança. Coisa que, gente, voltando, não façam isso. Você está destruindo o psicológico da sua criança, tá? Você é o adulto responsável. Você tem que proteger essa criança. Isso inclui as palavras que você diz à criança, né? Então, tá com problema com o pai? Converse fora do ambiente que a criança está. Não leve esses problemas para a criança, porque é uma criança. Ela não tem conhecimento suficiente elaborado para lidar com essas situações. Então, a regra é basicamente essa. A compartilhada só vai ser unilateral quando tiver um caso justo, motivos fundamentados para não ser. Tá certo. Doutora Mariana Rosário, um abraço para você e até a próxima.